Muito bem. Então, agora nós vamos então começar a nossa reunião do dia de hoje, desejando que todos sejamos muito bem-vindos e vamos fazer a nossa prece a fim de melhor nos harmonizarmos com a espiritualidade amiga. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais esta oportunidade de nos encontrarmos aqui reunidos para o estudo da revelação que vieste nos trazer, Senhor. A luz da revelação que também vieste nos trazer como Espírito de verdade. Que as tuas bênçãos possam continuar sendo recebidas em nossos corações, em todo o mundo, Senhor. Nos momentos difíceis, os quais estamos passando e que sabemos serem importantes para toda a humanidade. Abençoa-nos, Senhor, e fortalece-nos, a fim de estarmos atentos a seguirmos a jornada que nos propusemos a seguir já há um bom tempo. Que as tuas bênçãos estejam sempre em nós e entre nós, hoje e sempre, graças a Deus. Bem, nós entramos no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Nós estamos no capítulo 5 da narração de Mateus. A primeira parte desse sermão, Jesus fala sobre as bem-aventuranças. Nós vimos a primeira na semana passada, hoje nós vamos apenas ler os 3 primeiros versículos e vamos dar continuidade, então. Estamos no capítulo 5, não é? E no versículo 1 nós temos: Vendo as turbas, subiu ao monte. Vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. As bem-aventuranças, elas não são apenas referendadas no futuro. Existem bem-aventuranças que Jesus configura já no presente. A primeira é uma delas. Então Jesus coloca que os humildes já estão já é deles o reino dos céus. Por quê? Porque a humildade é a referência à submissão dos nossos corações a Deus. Então, praticamente, é como se imaginemos que a porta dos céus, que nós sabemos que esse reino dos céus está dentro de nós, ele tem um teto baixo, certo? Assim, um pouco mais baixo que a nossa altura. Então, o que é preciso para entrar nesse lugar é a humildade, não é isso? Você se submeter à vontade de Deus. Então, ao nos colocarmos, é claro que isso não é físico, não é? Estamos apenas fazendo uma analogia. Essa submissão nos coloca em condições, e apenas nessa condição de nós estarmos aptos a habitar esse reino. Por quê? Porque reconhecemos em Deus nosso Pai, Criador, Senhor absoluto. Dele é a vontade suprema. E diante dessa vontade suprema, nós devemos nos submeter a ela. E essa submissão não é algo que nos tira a dignidade, porque o orgulho, ele resiste a se submeter, senão não seria orgulho, não é? E porque se submeter é se colocar de lado e deixar que outra vontade arbitre. E
Isso vai acontecer conosco diante de Deus, porque nós reconhecemos que a sua vontade é toda justiça, é toda a misericórdia, que Deus nos ama e quer o melhor para nós. Então, diante disso, nos submetermos à vontade de Deus não é risco. Não há risco. Porque muitas vezes aqui no mundo, nos submetermos, a gente pode ficar assim, mas será que eu posso confiar? Né? Será que eu não vou quebrar a cara ali na frente? Se eu me entregar assim, de todo o coração? Mas com Deus não tem erro. E com Jesus, por consequência, não tem erro. Por quê? Porque Jesus é um espírito puro que está totalmente harmonizado com as leis de Deus. Então também é alguém do qual não precisamos desconfiar. Jesus veio há 2000 anos, nos trouxe o Evangelho. O Evangelho tem uma missão importante no rumo da humanidade e no seu progresso. Vamos lembrar, não é? Que existe o mundo primitivo, o mundo de provas e expiações, o mundo de regeneração, o mundo feliz e o mundo celeste, né? Vamos colocar aqui, celeste. Bom, nós estamos aqui e vamos passar para cá. Como mundo primitivo, nós não temos ainda uma vida moral. Estamos ainda impregnados de instintos. E a vida moral é um ensaio muito inicial. Quando nós entramos no mundo de provas e expiações, o mundo de provas e expiações, ele tem um tempo bem extenso. Porque é o desenvolvimento do discernimento da nossa moralidade. No mundo de provas e expiações, nós vamos ser apresentados às leis de Deus que estão em nós, mas que desconhecemos de forma consciente. Elas estão em nós, no nosso inconsciente. Na medida em que Deus vai nos facultando as revelações, nós vamos tendo cada vez mais condições de discernir, exatamente como no desenvolvimento da criança, que também vai sendo apresentada a ela noções de como estar bem no meio dos seus colegas, da sua família e das pessoas em geral, e cada vez que ela vai crescendo, mais vai se aprimorando, vamos dizer assim, o conhecimento das coisas para que ela possa estar cada vez melhor inserida, melhor colocada na comunidade. E nós, como espíritos imortais, quer Deus, assim como os nossos pais querem que nós estejamos muito bem colocados na comunidade em que nos inserimos, Deus nos quer muito bem colocados na comunidade de espíritos imortais na qual nos inserimos. Assim como a criança progride, também nós, como espíritos imortais, progredimos. E assim como nós temos os nossos pais, os nossos responsáveis para cuidar de nós, também como espíritos temos espíritos que nos cuidam, nos acompanham e nos orientam na nossa jornada de desenvolvimento. Então, a providência divina, vamos colocar assim, ela vai nos oferecendo as revelações no nosso processo de amadurecimento. No planeta Terra, nós temos a primeira revelação, que nos chegou com Moisés, as tábuas da lei, os 10 mandamentos, né? Vamos imaginar aqui, nesse mundo de provas e expiações, né? Então, nós tiramos aqui a primeira revelação, né? Os 10 mandamentos. Tivemos a segunda revelação, que foi o Evangelho. Tivemos a terceira revelação, que é a doutrina espírita. Isso se deu através de, vamos arredondar, 1860 anos. Tá?
mais ou menos. Não, Maria Cristina, não. Aqui já são 1.300, mais 1.300 dá 11, 3.100 anos. Já melhorou, né? Por quê? Porque de Moisés, isso aqui, Jesus é o ano zero, né? Então, 1860, primeira e segunda. Quer dizer, segunda e terceira revelação. Mas, da primeira para a segunda, é antes de Cristo. Né? Então, são 1.350, mais ou menos. E aí nós temos, mais ou menos, 3.100 anos. É tempo ou não é? Quantas encarnações dá para relevar em 3.100 anos? Imaginemos que fôssemos reencarnar uma vez por século. É muita coisa, uma vez por século? Mais ou menos, né? De 100 em 100 anos a gente aparece por aqui um pouquinho, até porque antigamente a gente era um flash passar por aqui, né? Uma encarnação levava às vezes 1 ano, 5 anos. E então, quer dizer, em 30, tá o quê? 300. Quantos séculos dá 3.000? Dá 10. 30 séculos, é isso? 1.000 anos dá 10 séculos, não é isso? 3.000 anos, 30 séculos. Daria para a gente reencarnar umas 30 vezes nesses 3.000 anos, assim, mais ou menos. É um bocado de experiência, não é? E nós então fomos saindo. Me lembro agora da narração de Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco contando os processos reencarnatórios dele, do tempo de Jesus, até o momento em que ele reencarna e começa a se dar conta do que está acontecendo. Porque ele reencarnava e desencarnava sem se dar conta, como se fosse assim, quase uma folha levada ao vento. E foi lá exatamente quando ele conheceu a Maria Magda, quando ele entrou na questão do... Foi no século XV ou XVI, não foi, Priscila? Mais ou menos? Mais ou menos isso, né? Então, imaginemos que Camilo Castelo Branco passou 1.500 anos naquela narração dele, porque ele estava reencarnado no ano 33. Ele estava em Jerusalém no dia da crucificação de Jesus. Peraí, parênteses, quem é esse Camilo Castelo Branco? Desculpa. Camilo Castelo Branco é um escritor português muito conhecido, claro, principalmente em Portugal, né? Que se suicidou em 1890 com um tiro na cabeça. Ele foi enviado ao mundo espiritual no Vale dos Suicidas e depois foi para a Colônia Correcional Maria de Nazaré. E todas essas experiências foram trazidas no livro Memórias de um Suicida, recebido pela mediunidade de Ivone do Amaral Pereira. Lá neste livro, então, é que Camilo Castelo Branco conta essa saga, né, das reencarnações dele até ele chegar a Camilo. Mas então ele conta que do ano 33 até esse século, que é mais ou menos no século XV, ele conta que ele reencarnava e desencarnava e não se dava conta do que estava acontecendo. Ele não via muita diferença, era quase como se ele tivesse realmente sendo levado. Nós vamos vendo que nós estamos sendo preparados com muita calma, assim como os nossos pais nos preparam para a vida adulta. Por quê? Porque nós não vamos ficar sempre com os nossos pais. Vai ter uma hora em que nós seguimos a nossa vida. Faz parte. E os nossos pais precisam nos ver o quê? Com autonomia de gerência. Sendo bem inseridos na comunidade em que vivemos. E não, eles vão levando, mas o que vai acontecer? Não, quando eles caírem, está caído. Se pai e mãe, claro, bons pais, não é? Se preocupam com o futuro de seus filhos, também os espíritos superiores estão ali. Imagina, que são muito mais avançados moralmente do que os pais da Terra. Mas nós temos no amor de pai e mãe o amor mais aproximado, né? E talvez o amor que melhor possa traduzir o dos espíritos superiores para conosco.
aquele amor de realmente de velar, de cuidar, de querer e tentar fazer sempre o melhor por nós. Claro que Jesus é a máxima desse esforço e desse amor. Então existe um planejamento. Assim como os pais, quando tem lá a criança, por mais fofinha que seja, com 2, 3 anos, eles sabem que aquela criancinha vai crescer e que é importante prepará-la para a vida adulta. Quando Jesus ele traz o evangelho, vamos ver aqui em todo o resumo iluminado que ele faz no Sermão do Monte, ele está nos mostrando como fazer para atingirmos esse estágio de bem-estar, de estarmos bem inseridos espiritualmente. Vamos lembrar que ele traz como primeira bem-aventurança. Primeira, tipo assim, olha, tudo que eu vou falar não vai resolver muita coisa, na verdade, quase nada, e para muitos nada mesmo durante um bom tempo, se a primeira bem-aventurança não for observada, que é ser pobre em espírito. Se nós não estivermos dispostos a abrir mão do ego, né? A abrir mão do eu, a estarmos depositando em Deus o que é correto a ser feito, se nós não justificarmos os nossos erros. Ah, mas eu tenho que fazer isso por causa disso, mas como que eu não vou responder desse jeito? Porque enquanto a gente estiver defendendo o nosso jeito errado de ser, nós não estaremos sendo pobres em espírito. Estaremos ainda nos colocando à frente. Sim, claro, Deus me ama, mas nessa situação quem resolve sou eu. Pronto, aí já foi. Aí que vai o risco. Porque seguir Jesus, seguir as leis de Deus que estão em nós, não nos traz risco moral nenhum, mas traz um risco enorme ao nosso orgulho. Mais que risco, é bolachada na cara, tá? Então, ser cristão é desafio diário ao orgulho e egoísmo. É estarmos todo dia olhando no nosso olho, se a gente chegasse e botasse assim a mão no peito de alguém, encostasse na parede, olhasse no olho e falasse assim, pode parar. Tá? Espíritozinho imortal, reencarnado nesse mundinho de prova e expiação. Quer fazer o favor de ser obediente a Deus? Só que quem está segurando e quem está sendo segurado é a mesma pessoa, nós conosco mesmo. Nesse chegar junto legal, tipo assim, todo dia a gente tem que se lembrar, porque fácil a gente esquece, porque a gente está na carne. A referência de espiritualidade, a não ser para pessoas que tenham uma mediunidade extremamente ostensiva, é abafada. Então a gente tem que se lembrar. Tem testemunho invisível, sim. A minha sintonia faz a diferença total no meu barco para onde ele está indo. Se eu estou andando em círculos em volta dessa pedra no riacho, ou se eu estou seguindo pelo rumo que eu preciso seguir. Então nós temos 3 revelações que já nos foram dadas, porque é claro, independente de quantas vezes reencarnamos nesses 31 séculos, mais ou menos, estávamos aqui no planeta Terra. Se não encarnados no mundo espiritual, de lá a gente não saiu. Então nós estamos aqui recebendo instruções, sendo colocados em estágios contínuos de vivência, porque é na vivência que a gente apura o discernimento, senão não tem como você aprender uma coisa só na teoria. Não tem. Nenhum mecânico aprende a mexer no carro só vendo desenho de peça e lendo livros sobre isso. Tem que ter carro para mexer. Então a gente precisa de entrar na experiência. Só que a experiência nos é apresentada sem memória, para que a gente não se pese, porque nós ainda estamos muito materializados e ainda temos muita dificuldade para entender a nossa
Para entender a nossa imortalidade. Porque quando estamos encarnados, a mortalidade é algo que ainda nos impacta muito. Lembrando que, como nós estamos no mundo de provas e expiações, apenas um mundo acima desse mundo aqui que nós éramos totalmente extintos, lembra? Aqui. Então, aqui, o instinto está totalmente superado? Não. Tem muito instinto aqui ainda. E aí é um conflito, a gente está sempre em conflito. Por isso é que a gente pega o ser espiritual que somos, damos aquele chegada junto ao ser encarnado que estamos e conversamos. Oi, acorda do transe, tá? Você está encarnado, mas você não é encarnado não, você é um espírito mortal, lembra? Vamos lá, vamos lá, Vinícius, espírito mortal, você está reencarnado mais uma vez. Mas olha, não leva tão a sério essas coisas não. Mas o fulano me magoou. Mas magoou porque está perturbado. Não é com você, é a pessoa que está com ela mesmo. O que você quer para você? Que bom que não foi você que perturbou ele. Isso faz sentido para um ser espiritual, mas para o ser encarnado, a gente tem que saber mais um pouco. Porque a pessoa imatura que escuta uma coisa dessa, a tendência é responder o quê? Fácil falar, né? Pimenta nos outros é refresco, né? Pimenta no, né? Álcool no olho do outro é fresco. Não, não é isso que eu estou falando. É difícil a pessoa sair do centro da visão material. Porque nós estamos vendo que existe todo esse preparo. Quando Jesus traz essas bem-aventuranças, ele está falando disso. Ele está falando do presente, que quando estamos conquistando, já estamos vivendo coisas boas. E ele está falando do futuro. Que futuro é esse? Ele está falando do futuro, daqui. Só vai habitar este mundo quem tiver feito o dever de casa do que foi trazido nesses 31 séculos. 31 não, 32, 33, né? Porque a gente já está no século 21, né? Então, 19, 20 já são 33. 33, gente, isso está me parecendo meio cabalístico, hein? 33 foi da idade de Jesus, né? Mais ou menos 33 séculos. Ninguém pode dizer que foi ontem, né? Ah, eu tive pouco tempo, eu não tive oportunidade, nunca me deram chance. Pensaram em todos menos em mim. Vai ficar difícil de fazer colar isso aí, né? Então, nós estamos recebendo tudo. Jesus está falando do futuro, sim, do mundo espiritual? Sim, do mundo espiritual. Mas mais que o mundo espiritual. Para nós, durante 2000 anos, a gente podia só ficar com o mundo espiritual. Mas hoje, século XXI, a gente já tem que começar a pensar que nós estamos mais perto do que jamais estivemos desse novo mundo. Dessa separação de quê? Do joio e do trigo. Então, quem tiver ouvidos de ouvir, ouça. Quem disse isso? Jesus. Mas não é ouvido esse, né? É entendimento. O ouvido de ouvir é entendimento. Como é que eu vou entender sem me aprofundar numa questão? Voltando ao mecânico. Como é que ele vai entender de carro sem parar para estudar o que é um motor, como é que as peças se interagem? Não vai ser com alguém parado do lado dele, numa conversa de meia hora, ele vai aprender a mexer no carro, Então, todo o ramo de conhecimento que a gente escolha para se aprofundar, a gente tem que se aprofundar mesmo. Isso vai exigir estudo, dedicação. E eu posso até dizer que eu nunca pensei em consertar carro e que não é um ramo de conhecimento que me atraia e que não vai me fazer falta. Pode ser mesmo que não faça. Mas com relação ao mundo espiritual e à vida espiritual, eu não posso dizer a mesma coisa. Porque eu sou espírito mortal, eu não vou ficar sempre. Então, é um núcleo de conhecimento que eu não posso me apartar. E eu nem posso mais ficar assim, depois eu vejo na próxima encarnação. Porque que próxima encarnação? Dá para ficar contando com isso?
Será que a próxima encarnação já não vai ter separado aí o joio do trigo? Eu não sei. Não sei. É melhor a gente aproveitar. Porque hoje nós não temos só a primeira e a segunda, nós temos a terceira. E a terceira, ela vai no miudinho. Kardec, assim, não tem problema não que eu explico. Aí ele falou assim, olha, eu vou explicar de novo. Aí explica as três vezes e fala de forma diferente, porque se não for no caminho A, no B, no C, de um jeito ou de outro a gente entende, sem querer entender, de tão didático que ele é. Ai, mas ele fala muito e explica tudo, mas é claro, ele quer que a gente entenda. É aquela história, se fala pouco eu não entendo. Se fala muito é porque fala muito, se fala pouco é porque fala pouco. O problema está em quem ensina ou quem quer se propor a aprender e de repente não está com muita paciência para isso. Porque é tanta coisa para fazer, aí vem e manda assim, peraí que eu vou resolver. Você está sem tempo? Você está sem tempo para estudar sobre sua vida espiritual? Não tem problema não. Vou mandar o convite para ir, ficar um tempinho aí com vocês? Aí você fica assim, distraindo. Na quarentena, estudando. Aí chegar do lado de lá, vai dizer que não teve tempo. Diz que não teve tempo. Mas peraí, você não estava encarnado no tempo do Covid? Você não teve tempo? Aí, vamos evitar esse mico, né? Vamos evitar. Bom, a gente queria frisar muito bem essa questão desse planejamento, desse acompanhamento que eles estão fazendo para nós. E de que é importante a gente ter atenção ao que Jesus fala, porque Jesus não fala só bonito. Ah, é tão bonito que Jesus falou. Ele não está se importando de falar bonito. Ele está se importando de falar alguma coisa que a gente escute e use e cresça com aquilo. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Muito bem, estamos aqui um tempo no futuro. Serão consolados. Por quê? Porque na vida física eu posso trabalhar um estado de alma aqui encarnado. Mas, com relação às situações externas, pode ser que eu não tenha esse controle. Vamos ver. O que você quer dizer com isso? Morre um ente querido. Alguma situação ruim, uma doença, né? Coisas que acontecem. Coisas ruins que causam aflições, causam dores, causam dramas enormes, emocionais. E ele diz que esses aflitos são bem-aventurados, porque serão consolados. Ah, mas não quer dizer que eles não podem ser consolados aqui? Olha, poder pode. Poder pode. Não quer dizer que serão, não é? Tem pessoas que ficam sem resposta até o dia da desencarnação. Desencarnam sem resposta. Não tem quem dê. Do lado de lá, no mundo espiritual, elas vão ser informadas dos porquês. Aí vem assim, mas foi por isso, certo. Até porque aquele corpo doente, as injunções da matéria não estão pesando mais. E ele está muito bem num plano acolhedor da espiritualidade, que isso também traz paz. Então, o consolo fica concluído aí. Mas vejamos, se nós temos a doutrina espírita, porque não tínhamos a doutrina espírita no tempo de Jesus, não é? Não tínhamos. Então Jesus diz, serão consolados, porque não tinham como ter mais informações para já serem consolados aqui. Vamos imaginar uma mãe que perde um filho pequeno. Não sabe para onde o filho foi, morreu, perdeu o filho. Acabou, nunca mais. Mas serão consolados. Por quê? Vai chegar no mundo espiritual aquela mãezinha e vai encontrar sua criança, vai vir correndo para ela, e abraçá-la, porque os filhos fazem isso, vem na forma infantil para poder receber os pais. Olha que alegria, né? Para poder, naquele momento, ter o reencontro tão sonhado pela mãe e o pai a vida inteira. Isso vai acontecer quando chegam no mundo espiritual. Só que no tempo de Jesus não se tinha essa informação. A doutrina espírita trouxe isso. Então hoje, ao lermos essa bem-aventurança,
Será que nós, hoje, poderíamos atualizar o verbo? Bem-aventurados os aflitos, porque são consolados? Já são. Se nós, pobres em espírito, já é nosso, até parece que eu sou pobre em espírito, né? Mas para os pobres em espírito, já é deles o reino dos céus, também para aqueles que conhecem a doutrina espírita, já estão sendo consolados. Ser consolado quer dizer, existe o consolo que a dor passa, que é esse, né? De encontrar no mundo espiritual o filhinho que tinha morrido em idade, a pessoa também já desencarnada. Existe aquele consolo que é aquele consolo que fechou tudo, né? Mas existe aquele consolo que é o consolo suficiente. Eu já não choro mais por isso. Eu posso chorar de saudade, mas eu não choro porque eu perdi e nunca mais vou ver. A doutrina espírita acabou com isso. A gente não chora porque nunca mais vai ver. A gente chora porque vai levar até uns anos para ver e vai ficar com saudade. Mas sabe que vai reencontrar. Ai, mas foi uma doença, a pessoa foi tão boa. E por que ela teve aquela doença que ela sofreu tanto? Ela só fez caridade na vida e sofreu a beça. Isso não é justo. Ah, mas aí vem o espiritismo e diz o quê? Calma, calma, calma lá. Como assim? Primeiro, você está querendo dizer que Deus não é justo. Já estamos nós o quê? Pobres em espírito? Já deixamos, né? Já não mais. Então, nós sabemos que existe não só vida após, como vida antes. E que quando uma encarnação termina, ela não acaba em termos de consequência. Aquela história terminou, mas fica um saldo. O saldo pode ser positivo? É retórica, tá? No mundo de provas e expiações, falar de saldo positivo é retórica. Se ficando um saldo negativo, ele vai ter que ser o quê? Ressarcido. Essa dívida é contraída com quem? Com o outro. Essa dívida é contraída com a nossa própria consciência. Porque nós traímos as leis, traímos as leis que estão em nós. E a nossa consciência se ressente disso, se ressente. Embora esteja no inconsciente, está em nós. Cada um de nós está aqui ouvindo. Enquanto estamos aqui reunidos, estamos num nível alterado de consciência, fazendo alimentação das células. Nós temos o que comemos sendo digerido, temos o sangue sendo filtrado. Quem faz isso? Quem faz isso? Uma máquina? Tem uma mente que coordena a máquina. A nossa mente é muito mais ampla e profunda do que simplesmente a nossa vigília apreende. Então, nós estamos aqui, mas uma parte de nós, da nosso inconsciente, está gerindo. Tem uma passagem no livro Obreiros de Vida Eterna, de um dos desencarnantes que é acompanhado no livro. Ele não queria desencarnar por nada. Ele era católico, estava num hospital, e ele não queria desencarnar por nada. Ele estava agarrado no corpo físico, o corpo já estava começando a putrefar. Por quê? Porque a consciência dele está lá escrito. A consciência dele já não conseguia proteger o organismo, o seu corpo orgânico, dos micro-organismos que já estavam quê? Atacando e consumindo aquele organismo. Afinal, nós temos quantas bactérias no nosso corpinho? Quantos vírus? Tudo latente. Tudo latente. Tipo assim, tem problema não, tem pressa. A herpes simples é assim, pressa não. Daqui a pouco você vai se irritar, vai ficar exausta, eu apareço. Não é assim? Cai a imunidade, gripa. Cai a imunidade,
vem uma alergia, cai a imunidade? Cai a imunidade. Os nossos micro-organismos, eles se manifestam. Quando cai a nosso controle da nossa mente, a situação exatamente sai do controle. Pode sair organicamente do controle, pode sair mentalmente do controle, pode sair emocionalmente do controle. O melhor mesmo é ficarmos no controle. Mas isso exige. Dá uma canseira? Dá. Principalmente se a gente escolheu ser cristão. Principalmente se a gente escolheu seguir Jesus. Podia ser mais fácil. É isso que os espíritos que tentam nos cooptar para as sombras, para que a gente volte, né, para as sombras, dizem, mas isso dá tanto trabalho, para com isso. Fica muito mais simples. Faz só o que você quer, deixa isso para lá. Mas o que adianta a gente se atender no agora e a conta vir para pagar mais tarde? A gente não quer mais isso. Isso sai caro. A gente não quer mais brincar dessa forma. A gente agora quer, reconhecendo por A mais B mais C mais D mais E, até o Z a gente já reconheceu, que esse tipo de vida não nos realiza mais. A gente quer mais. Esse é o ponto ótimo do espírito. Está lá no livro dos Espíritos. O mal cansa. E aí a gente simplesmente chega a falar assim, deu, acabou, cadê o evangelho mesmo? Peraí, deixa eu ver aqui. Bem-aventurados, como é que era mesmo aquele negócio? Sei. Bem-aventurados aflitos serão consolados. Então, olha só, nunca ouvi dessa forma. Aí vem o versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa é a referência do futuro, né? Herdarão a terra como mundo de regeneração. Há 2000 anos, Jesus está lá nos dizendo, pessoal, vamos herdar a terra? Vamos ficar aqui? Gosto a beça de vocês, quero vocês aqui. Vocês podem até ir para outro mundo, claro, vai ser um mundo legal também, para o estágio de vocês, mas se vocês ficarem aqui vai ser tão melhor. Vamos ficar junto, vamos levar isso adiante. Isso é ele. Mas ele fala assim, tudo isso vai ser muito bacana, agora tem que ser manso. Para ser manso, tem que ser o quê? Pobre em espírito, porque se não for pobre em espírito, não será manso nem aqui, nem em lugar nenhum. Porque a gente fala o quê? Sim, senhor. Eu quero fazer não sei o quê, não sei o quê. Mas Deus não quer que eu faça. Então eu não vou fazer. Isso exige. Não exige? É manso com o outro. Firme com a gente mesmo. Pega leve com o outro. Seja duro com você. Kardec faz isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele fala dos pacíficos, né? Dos misericordiosos. Vamos ser duros? Vamos ser conosco. Porque nem adianta a gente ser duro com o outro, porque a gente ser duro com o outro não vai fazer o outro mudar. Duro no sentido de censurar, não é no sentido de dar limite, não. O limite é algo muito bom. Eu costumo sempre dizer que limite é caridade, deve ser dado. Mas isso é bem diferente de ser o censor, de ser o crítico, de ser aquele que bota para baixo. Não bota para baixo. Tá vendo? É por isso que a gente se revela. Por que estamos aqui no mundo de provas e expiações? Porque quando a gente tem que fazer alguma coisa que a gente não quer, a gente fica meio contrariado. Né? Aquela resposta que você queria ter dado, que era redonda para sair um para o outro. Mas você decide que você não vai dar essa resposta. A coisa, no início a gente fica meio... aquela resposta estava tão boa, ia calar que nunca mais ele ia falar aquilo. Mas ia me desestabilizar, e se eu desestabilizo, minha sintonia fica alterada, eu não estou vigilante, eu estou caindo em tentação, eu estou me colocando em risco.
E eu não vou fazer o traçado do outro. Quem vai fazer o traçado do caminho do outro é o outro. O que adianta desequilibrar por algo que eu não tenho poder nenhum? Se for para me esforçar mesmo, se for para suar, que seja a gente com a gente mesmo, porque sobre o nosso caminho a gente tem pleno e total poder. Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E quem não for manso, não vai herdar a terra. Certo? Vai herdar outro mundo. Mas a terra não vai ser a terra. Qual é o nome do outro mundo? Não tenho ideia. Tem noção. Mas é algum mundo. Está aí já rodando no espaço sideral. Pronto, já devem estar até, né, lustrando as árvores, né? Polindo os dentes dos tigres, dentes de sabre já, para receber os novos habitantes. Que eu, sinceramente, espero não contar entre eles. Né? Mas sabemos. Né? Não sabemos. Esperamos que sim, né? Esperamos que sim. A única coisa que eu peço muito, 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 eu vou confidenciar uma coisa aqui. É que ninguém me convide para ajudar lá. Vocês já imaginaram? Priscila, olha só, minha querida. Tão bom te encontrar por aqui. Nós estamos fazendo um grupo para acompanhar os espíritos que vão para o planeta XYZ. E nós pensamos em você, Priscila, para compor a caravana de fraterna. Eu sinceramente, eu rezo muito para que ninguém me faça esse convite fraterno. Porque você já imaginou, dependendo de quem chegue, chega doutor Bezerra de Menezes, aí eu digo para você, doutor Bezerra, isso é covardia. O nome disso é covardia. Como que o senhor faz uma coisa dessa comigo? Bom, porque tem isso, gente. Não é só o pessoal que vai. Tem que alguém... Vocês sabem, Maria Santíssima. Maria Santíssima vem acompanhando desde Sírios, grupos de exilados para cá. Foram de Sírios para Capela, de Capela para a Terra. Ah, Maria não podia estar lá em Sírios, estrela de primeira grandeza. Reencarnou na Jerusalém não, Nazaré, né? Mas lá naquela região da Palestina, naquela amorosa fase da humanidade, que não era nada agradável, para receber o Messias, para ver seu filho ser crucificado na sua frente, sem ter feito nada. Essas tarefas fraternas, entendeu? Que são reservadas. Mas é porque nós estamos pensando como espíritos imperfeitos. Se nós já tivéssemos chegado a bons, isso não nos pareceria tão... Né? Por isso que eu acho, viu, Priscila, que você não vai ser convidada, tá? Porque eu acho que você ainda não ia agregar muito na caravana, entendeu? Porque a gente ia começar a chorar, se desesperar, e aí eles iam manda a menina embora, ela não tá bem. A cruz vem sempre para o ombro certo, né? Cadê? Vejamos então. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bom, acabamos de falar de Maria na frente do seu filho, que não tinha cometido crime algum, crucificado nesse mundo. O que a gente mais vê nesse mundo de provas e expiações? Vamos usar aqui. Problemas de injustiça, não é? Injustiça todo dia, toda hora. Inclusive, tem leis para que haja um pouco de justiça. Tem leis para reservar lugar no ônibus para idoso que mal fica de pé, para grávida, porque a mulher está lá no ônibus. Né? Se não tiver uma lei, diz assim, esse lugar é da grávida, a grávida vai parir em pé. Em muitos ônibus acontece isso, não é? Claro que já vamos encontrar muitas pessoas que até em lugares que isso não tenha, né? Mas você vê, ainda vem shopping, você tem que marcar lugar
para vaga desse tipo, daquele tipo. Por quê? Porque se não tiver na lei, a generosidade humana às vezes não chega lá. Então a injustiça ainda vamos vivê-la muito por aqui. É algo que é comum, que vemos no noticiário, né? Que vemos na literatura, que vemos na arte ser representada, não é? A arte imitando a vida. Não é a vida que imita a arte, não é? A arte que imita a vida. E vejamos outro. Então, serão saciados, porque em questão de injustiça, a gente não pode criar uma expectativa de que as injustiças serão resolvidas aqui. Agora, com a doutrina espírita, o nosso senso de injustiça, que é um senso equivocado, porque Deus não é injusto, nós já temos como hoje, sem chegar no mundo espiritual, sabemos que nenhuma injustiça que passamos aqui é injusta. Você não acha, Ana Vanessa? Se está batendo na minha porta, é porque, de alguma forma, essa prova é importante para mim. Pode não vir como expiação, mas pode ser uma prova pedida. E é justo que, se você pediu no mundo espiritual para passar por uma prova, você passe por ela. Porque no mundo espiritual você tem um entendimento daquela experiência diferente do que você tem na carne. Não é? Então, esse entendimento que a doutrina espírita já nos dá, nos favorece a nós não precisarmos esperar chegar no mundo espiritual para termos essa saciedade da justiça. Que alguém nos diga, olha, está tudo bem, isso aconteceu por causa disso. Eu posso não saber por que eu estou passando por aquela situação difícil, que aos olhos comuns é uma injustiça. Eu posso não saber o que gerou aquela situação, mas eu sei que injustiça não é. Eu sei que injustiça não é. Que é uma situação de desafio que está me chegando. Tanto pode ser uma prova, como pode ser uma prova expiatória. De qualquer forma, é algo que é bom que eu enfrente, que meu livre-arbítrio está sendo aprimorado naquela situação, que foi escolhida para mim de uma forma personalizada. Não foi aleatória. Vamos. Não vamos, não. Vamos deixar o versículo 7 para a semana que vem? Vamos falar de misericórdia? Não vamos falar de misericórdia. Já batemos o nosso tempo. E então, na semana que vem, nós continuamos entrando aqui na misericórdia. Muito bem. Então, vimos hoje aqui até o versículo 6. Na verdade, vimos o versículo 4, 5 e 6. E assim a gente vai, né? De versículo em versículo faz-se toda uma narrativa do Evangelho. Vamos fazer a nossa prece. Quando terminarmos a prece, vamos ligar o som nos microfones e aí a gente vai conversar, tá? Vou desligar a gravação. Então vamos orar. Querido Jesus, mestre amado, obrigado, Senhor, pela oportunidade de hoje, de sempre, pelos desafios que nos chegam sempre, Senhor, contando com o melhor das nossas escolhas. Abençoa-nos os passos, ajuda-nos a refletir sobre o que nos acontece, Senhor, e a nos lembrarmos da prece. Que as tuas bênçãos possam nos envolver onde quer que estejamos, com quem quer que estejamos, hoje e sempre, graças a Deus.